Romantismo, movimento etéreo. Concordaremos de certo que não se pode, nem deve, afirmar com certeza onde e quando surge ou aparece especificamente o romantismo. Este período ou movimento literário, como outros, é fruto de uma evolução literária, não sendo, portanto, rígida ou abrupta nem linear a sua sucessão. Os períodos literários são definidos por um sistema de normas, convenções e padrões literários, como propõe para os definir René Wellek. São, portanto, dinâmicos, transformam-se continuamente e não se pode ignorar o contexto histórico, artístico e literário em que se encontram. Podemos, por isso, afirmar que o romantismo diverge de país para país e não podemos estabelecer o local exato onde nasceu. Embora a mais tradicionalista Inglaterra, onde a palavra romântico aparece em meados do século XVII, tenha sido ou tenha tido um papel crucial para a literatura europeia durante o século XVIII e onde podemos ser tentados a descobrir o sentido profundo do romantismo, é no século XVIII, na Alemanha, que o romance de Goethe, Werther, considerado o livro de maior importância aos olhos de toda a Europa, marca o início de uma nova época. É nestes países, e depois em França, que o romantismo registra maior importância, contagiando posteriormente o resto da Europa, incluindo Portugal mais tarde, cerca de 1832 a 1834, como consequência da Revolução Política. Apesar das escolas realistas e naturalistas sucederem às românticas, há inúmeros autores que alargam o período do romantismo até ao fim do século XIX, com a introdução do movimento simbolista. O romantismo é um período literário de complexa e árdua caracterização, que, ao contrário de períodos anteriores, foi autodesignado pelos próprios escritores e artistas que se caracterizaram e distinguiram uma manifesta consciência histórica e teorética. Foi precedido pelo pré-romantismo, o Sturm und Drang, que designa a literatura alemã entre 1770 e 1780, e considerado a rebelião contra o classicismo dos géneros e das regras, em nome da historicidade do homem e da cultura, da liberdade, da espontaneidade, da singularidade criadoras. Os autores e temas revelados neste período serão decisivos para o que constituirá o romantismo, não por um único elemento ou por uma série de elementos avulsos, mas por uma reunião de traços, como a hipertrofia do eu, imaginação criadora, irracionalismo, pessimismo, anseio de evasão, a identificação com a natureza, lugar da autenticidade e pureza, a vivência do sentimento do amor, sentimento angustiado e fatidicamente resolvido, a valorização emocional e mesmo estética do sentimento religioso. O romantismo revoltou-se ou reagiu com o coração, contra a razão, a disciplina e limites do classicismo, que tinha amplamente espelhado nas obras literárias a imitação da natureza, incluindo a natureza humana, e a imitação dos clássicos. O romantismo português, por seu lado, forma-se à luz de princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, dimensão um pouco idealista. Precisamos de um novo herói, ao mesmo tempo representando uma figura mítica, mas também um romântico, tão diferente, por exemplo, do Ulisses de Homero, e de um mundo mais humanitário, como o que os irmãos Grimm nos trouxeram, onde se destaca o sentido do maravilhoso da vida.
Isso foi refletido em alguns géneros característicos do romantismo, como o drama romântico, o drama íntimo, o drama histórico, o drama de terror, o drama da atualidade ou o romance histórico. Goethe foi uma das mais importantes figuras da literatura e do romantismo. Werther presenteia-nos com o primeiro herói clássico ou simbolista. Outros nomes merecem também destaque pela sua participação profícua ou influência. Na Alemanha, os filósofos e escritores Herder ou Schiller, o poeta August Schlegel, que com o seu irmão Friedrich, filósofo do romantismo, fundou a principal revista do movimento, ou os já referidos Irmãos Grimm. Em Inglaterra destacamos Macpherson, com os poemas de Ossian, os poetas Wordsworth e Coleridge, que publicaram em conjunto as baladas líricas, o poeta Shelley, Sir Walter Scott, criador do romance histórico, Lord Byron, autor da obra-prima de referência Dom Juan, ou Thomson, cuja obra Estações abre caminho para a descrição da natureza saudosista, solitária, povoada de ruínas e cemitérios. Em França, os escritores e políticos Chateaubriand, com a tala e o gênio do cristianismo, um pré-romântico, e Lamartine, o escritor e poeta Victor Hugo, cujo prefácio no seu drama histórico Cromwell é uma referência no movimento romântico. O escritor Stendhal, pela fineza na análise dos sentimentos dos seus personagens, e o poeta novelista e dramaturgo Musset. Na Suíça temos Rousseau. Em Portugal, o romantismo entra com o poema de Dona Branca em 1826 de Almeida Garrett, mas será Alexandre Herculano o grande intérprete do romantismo, com a harpa do crente, com o romance histórico, o Bobo e o Monge de Cister, o zénite do movimento literário. Não abordamos, por exemplo, a importante aspecto das ligações que a literatura teve com as outras artes nesse período e cujas dinâmicas, embora autónomas, convergentes ou divergentes, estamos convictos, influenciaram a cultura. Conscientes de não ter sido esgotado absolutamente este complexo tema, tentamos, no entanto, deixar claros os principais aspectos do romantismo literário. Estamos certos que serviu como ponto de partida para uma reflexão individual e mais desenvolvida sobre este apaixonante e eterno movimento.